você alimentou, você ajudou com dinheiro, com as suas palavras, com o seu abraço. Quantos telefonemas de amizade você fez? Eu não quero aqui trazer nenhuma culpa à sua mente, até porque, como disse aqui, eu seria um dos piores e dos maiores pecadores e negligentes aqui. Sou humano como vocês. Mas como disse anteriormente, 2022 já acabou, irmãos. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos perdão a Deus é jogado aonde? Nas profundezas do mar. Você nunca deveria viver escravo do passado. Então, esse não é o momento de você olhar para o seu passado e ficar se culpando. Esse é o momento de você olhar para o futuro e dizer assim: Senhor Deus, eu quero ser melhor do que eu fui. Eu quero ler mais a Bíblia do que eu li. Eu quero orar mais do que eu orei. Eu quero conhecer o espírito da profecia mais do que eu conheci. Eu quero ligar para os meus amigos mais do que liguei. Eu quero estar com a minha família mais do que eu estive. Eu quero fazer diferente. É para isso que um ano novo se inicia. Porque um ano novo também são novas oportunidades. E a Bíblia diz que Jesus Cristo havia morrido. Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado. E a Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, ele começou a aparecer para os seus discípulos. E ele apareceu para alguns que duvidaram da sua presença. Outros, quando ele apareceu, se assustaram quando ele apareceu dentro daquele cômodo. E a Bíblia diz que os discípulos estavam às margens do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, porque Tibérias era uma cidade a oeste do mar da Galileia, fundada por Tibério César. E ali ele morou. Tibério não teve contato com Jesus, talvez por isso Tibério não tenha tido escrito nada a respeito do mestre, porque Tibérias era uma cidade que Cristo não visitou durante o seu ministério. E esse mar, então, ao lado ali da costa de Tiberíades, era chamado Mar de Tiberíades, mas o mesmo mar da Galileia. E os discípulos estavam nesse mar, que era costumeiro deles navegar por ali e pescar também, porque eles eram daquela região. Eram galileus, nascidos na Galileia, residentes ali, conheciam cada palmo daquele grande lago, né, que a gente chama de mar, mas na verdade era um lago, de onde aflui o Rio Jordão e depois que deságua no Mar Morto. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali, no capítulo 21, versículo 1, descreve que depois daqueles primeiros encontros, eles foram para as margens do mar de Tiberíades e juntos estavam ali os discípulos. E a Bíblia diz que foi assim que Jesus apareceu a eles, pela terceira vez. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, quem eram eles? Tiago e João, e mais dois dos discípulos, os quais a Bíblia não menciona o nome deles. Então a Bíblia diz que entre eles ali, não sabemos o que eles estavam conversando, não sabemos qual era o assunto que eles estavam falando, mas é bem provável que havia um ar de muita decepção neles ainda, porque a morte de Cristo foi como um balde de água fria sobre tudo aquilo que eles haviam imaginado que seria o grande ministério revolucionador do Cristo, de expulsão dos romanos, de libertação dos judeus. Então, quando Cristo morre, foi uma decepção. A verdade é que a gente encontra esse relato naqueles dois discípulos que voltavam para Emaús decepcionados. E é bem provável que um cenário de decepção ainda pairava entre os discípulos, mesmo Cristo tendo aparecido a eles em alguns momentos. Havia incerteza, havia insegurança, e nesse cenário de diálogos às margens do mar de Tiberíades, Pedro diz assim: eu vou pescar. Fazia tempo que Pedro não pescava. A última vez que Pedro pescou foi para tirar recursos para pagar os impostos, que Jesus fez um milagre, dizendo: dê a César e a Deus o que é. Essa foi a última vez que Pedro pescou. E agora
nesse momento de frustração, decepção, de não conseguir enxergar o futuro, Pedro decide voltar àquilo que ele havia chamado para não ser mais. Porque Jesus disse: vocês serão pescadores de homens. Deus não queria que Pedro voltasse a pescar peixes. Mas muitas vezes, irmãos, dependendo do quadro emocional que nós estamos envolvidos, às vezes a vontade é de voltar a ser o que a gente é.